Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Deus seja louvado e sua Mãe Maria Santíssima. Meu irmão, minha irmã, hoje vamos falar de um assunto bem sério, mas que é necessário ser falado. O que é ser padre? Ser padre não é simplesmente exercer uma profissão, como alguém que escolhe seguir uma carreira para garantir o próprio sustento ou alcançar estabilidade. Ou seja, meu querido irmão, minha querida irmã, um sacerdócio é antes de tudo uma vocação, um chamado de Deus para servir, guiar, consolar e, acima de tudo, conduzir as almas para Cristo. É uma entrega de vida, um compromisso que exige renúncia, humildade e dedicação total. No entanto, infelizmente, nos nossos tempos, não é difícil encontrar casos de padres que parecem ter esquecido o significado profundo de sua missão. Padres que se deixam seduzir pelo conforto, pelo luxo e pelo status, ou seja, como se o ministério sacerdotal fosse um trampolim para uma vida de privilégios. O problema não é ter acesso a boas condições de vida, mas viver de forma contrária ao espírito de serviço, ostentando bens e afastando-se da realidade do povo. Meu irmão e irmã, quando um padre se preocupa mais com sua imagem, suas roupas de marca, seus carros de alto valor ou viagens luxuosas, do que com as necessidades espirituais e materiais dos fiéis, ele perde de vista o próprio Cristo. Jesus não chamou os apóstolos para acumularem riquezas, mas para pregarem o Evangelho, lavarem os pés dos outros e serem pastores dispostos a dar a vida por suas ovelhas. A figura do padre deve ser sinal de Cristo, bom pastor, que conhece cada ovelha pelo nome, que se aproxima, que escuta, que sofre junto. Se o sacerdote se afasta do povo, fechando-se em ambientes de luxo e conforto, ele rompe essa ponte sagrada que o liga à comunidade. E pior, ainda dá um contra-testemunho. Ao invés de ser luz, torna-se motivo de escândalo. O perigo de transformar a vocação em profissão está justamente aí. Quando o ministério deixa de ser missão e passa a ser visto como um meio de status ou segurança financeira, ele perde seu sentido. Aquele que foi chamado para ser servo torna-se patrão. Aquele que deveria ser humilde torna-se arrogante. Aquele que foi enviado para curar feridas passa a ignorar o clamor dos pobres. O Evangelho é claro: não podeis servir a Deus e ao dinheiro. Mateus 6:24. Um padre que coloca o dinheiro, o conforto ou o prestígio acima de sua missão está conscientemente ou não trocando o altar de Cristo pelo altar do mundo. E isso é extremamente grave, não apenas para sua própria alma, mas para todos que se escandalizam com seu mau exemplo. A responsabilidade de um padre diante de Deus é imensa. Ele não responde apenas por si mesmo, mas também por cada fiel que lhe foi confiado. Meu irmão, minha irmã,
Quando ele se afasta de sua missão, pode levar muitos a se afastarem da fé. Quantas pessoas já deixaram de ir à igreja ou de confiar na mensagem do Evangelho por causa do testemunho negativo de um sacerdote que vive no luxo e na indiferença? O Concílio do Vaticano II descreve o padre como pastor de almas, alguém que, imitando Cristo, deve viver para os outros, não para si. O verdadeiro sacerdote é aquele que sente no coração o peso e a beleza de cuidar do rebanho. Ele sabe bem que foi chamado não para ser servido, mas para servir. A Igreja precisa de padres que cheirem a ovelha, como dizia o Papa Francisco, isto é, que vivam próximo do povo, que conheçam suas ovelhas, suas dores, que estejam presentes nas periferias, tanto geográficas quanto existenciais. Um padre que vive isolado no conforto pede a sensibilidade pastoral. Aos poucos, sua pregação torna-se fria e distante, e seu olhar já não reflete compaixão. Não se trata de exigir que todo padre viva na miséria, mas sim de recordar que o luxo e a ostentação são incompatíveis com a missão de quem prometeu simplicidade e desapego. O povo percebe quando um sacerdote vive coerentemente com o Evangelho e quando ele está mais preocupado com aparências. A coerência é muitas vezes a pregação mais forte. A vocação sacerdotal exige vigilância constante. O padre deve se examinar todos os dias. Estou vivendo para Cristo ou para mim mesmo? Estou servindo aos outros ou usando minha posição para me beneficiar? Estou realmente próximo do povo ou me isolei em um mundo de privilégios? A palavra de Deus nos lembra que a quem muito foi dado, muito será exigido. Lucas 12:48. O padre recebeu muito, a graça de celebrar os sacramentos, de pregar o Evangelho, de perdoar pecados, de conduzir as almas. Mas, junto com esse dom, vem a responsabilidade tremenda de ser exemplo vivo do amor de Deus. Quando o padre vive de forma incoerente, ele não é apenas um cristão que erra. Ele é um líder espiritual que coloca em risco a fé de muitos. Por isso, meu irmão, minha irmã, a negligência pastoral e a busca pelo luxo não são falhas leves, são traições à própria vocação. A Igreja e os fiéis têm o direito e o dever de chamar seus padres à fidelidade ao Evangelho. E os padres, por sua vez, devem ter a humildade de ouvir e corrigir-se, recordando-se de que não foram ordenados para si mesmos, mas para o povo de Deus. O verdadeiro padre é aquele que vive com simplicidade, que se alegra em estar com os fiéis, que sofre com suas dores e celebra suas vitórias. Ele sabe que sua recompensa não está no conforto desta vida, mas na eternidade com Cristo. Que possamos rezar
pelos nossos padres, para que sejam sempre fiéis ao chamado recebido e resistam às tentações do poder e do luxo, e que aqueles que por fraqueza ou vaidade se afastaram do caminho reencontrem a alegria de servir, lembrando-se de que o sacerdócio não é profissão, mas é uma vocação. Porque no fim, o mundo não precisa de padres ricos, mas de padres santos. E que nós, meus irmãos e minhas irmãs, como leigos, possamos pedir a Deus que tenha misericórdia de todos aqueles padres que vivem ou fizeram da sua vocação uma profissão. Que Deus, na sua infinita misericórdia, se compadeça e que esses sacerdotes e que esses padres volte para Deus, volte para a sua verdadeira vocação, desprezando assim o materialismo e vivendo com fidelidade o seu voto de pobreza. Que assim seja. Amém.